Olá, muito bom dia, querido internauta, bom dia a você, seguidor da fanpage do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, bom dia a você de todos os cantos, recantos do nosso querido Estado do Amapá. Bom dia também a você que não está aqui no Amapá, que nos assiste nesse momento em outro estado brasileiro. E ainda, bom dia a você que está fora do Brasil, que de outro país acompanha essa nossa importante transmissão, que hoje tem como temática a Lei Maria da Penha. Lei esta que completa 14 anos. Para falar sobre a lei, detalhar a história, os projetos da Justiça Amapaense, número de medidas protetivas, ações, enfim, sobre esta importante temática, eu vou apresentar agora aqui nesta sala virtual o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, desembargador João Lages, o desembargador Carmo Antônio de Souza, que é o corregedor da Justiça e coordenador estadual de combate à violência doméstica no âmbito do Judiciário, o juiz Normandes Souza, que é o titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Macapá, e a juíza Michele Farias, que é a titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santana. Os nossos convidados nesta sala virtual irão fazer uma explanação e você, que está agora na nossa live, pode enviar sua pergunta, tirar dúvida, buscar esclarecimentos, né? Eles estão aqui exatamente para conversar com você que está do outro lado da tela. Feitas as apresentações, nesse momento, para iniciar esse ciclo de debates, o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador João Lages, irá conduzir esta live. Desembargador, é com o senhor. Bernadette Farias, bom dia a todos que nos acompanham, meu colega de desembargo, desembargador Carmo Antônio, ilustre corregedor da nossa Justiça Estadual, aos magistrados queridos Normandes e Michele, que atuam nesta questão da proteção às nossas mulheres. É muito bom dividir essa sala virtual com vocês, a todos do DENTEL e a você, internauta, que nos assiste. Antes, porém, de iniciar, quero dizer a vocês que o Tribunal de Justiça tem trabalhado incansavelmente para servir ao nosso jurisdicionado, ao nosso cidadão. Para você ter uma ideia, hoje, sexta-feira, 7 de agosto de 2020, faz exatamente um ano que nós estamos transmitindo os nossos julgamentos todas as terças, quartas e quintas-feiras ao vivo pelo canal do YouTube. Para acessar, basta entrar na página do Tribunal de Justiça, se cadastrar e acessar e ter esse acompanhamento, ver aquilo que nós decidimos todas as terças na Câmara Única, na quarta no Pleno Judicial e na quinta na sessão única dos nossos recursos e ações originárias que aportam na nossa Justiça do Amapá. Tudo para lhe servir. Mas vítima de violência doméstica por 23 anos de casamento, o que culminou em 2 tentativas de assassinato por parte do próprio marido em 1983, Maria da Penha Maia Fernandes vive com as sequelas até hoje. Está paraplégica, mas escolheu transformar a dor em missão. Gesto recompensado com a aprovação e sanção da lei batizada com seu nome, que hoje comemoramos e não poderíamos deixar passar em branco esta data muito especial para todos nós que atuamos no combate à violência doméstica. Desde a sua publicação, a Lei Maria da Penha é considerada pela Organização das Nações Unidas como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres, tendo alcançado a importante conquista de alterar o Código Penal brasileiro. Esta lei possibilitou agressores de mulheres em âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenham prisão preventiva decretada. Possibilitou que esses agressores não possam mais ser punidos com penas alternativas. O aumento do tempo máximo de detenção previsto de 1 para 3 anos, e além de prever medidas que vão desde a remoção do agressor do domicílio até a proibição de sua aproximação da mulher vítima agredida. Feitas essas considerações, para apresentar a missão
e os trabalhos da Coordenadoria Estadual de Combate à Violência Doméstica no âmbito do TJP, eu convido o ilustre desembargador Carmo Antônio de Souza a fazer as suas manifestações. Um bom dia a todos que fazem parte desse grupo aqui, dessa sala, e também meus cumprimentos a todos os internautas que estão nos assistindo. Conforme muito bem ressalvou o nosso presidente, o Poder Judiciário continua de portas abertas, julgando os processos, atuando, apesar do nosso isolamento e apesar da pandemia. Então, a população amapaense pode ficar tranquila que os nossos magistrados, que os nossos servidores e todos aqueles que fazem parte do sistema de justiça estão sempre atentos para qualquer direito que seja violado, e em especial hoje, o direito violado da mulher. O nosso ilustre presidente fez uma consideração bem objetiva sobre a Lei Maria da Penha. O Brasil todo conhece a história. A Maria da Penha, como ele ressalvou, é uma farmacêutica do Ceará que sofria constantes violências por parte do marido, não só ela, mas também as 3 filhas. Em 1983, ele tentou matá-la com um tiro de espingarda, simulando que seria um assalto. Ela, no meio da noite, acordou atirada e ela sobreviveu, mas se tornou paraplégica. O pior, depois de voltar para casa, o marido, mais uma vez, tentou eletrocutá-la. E a história da Maria da Penha só se tornou conhecida nacionalmente quando ela resolveu lançar o livro, em 1994. O livro dela era exatamente o seguinte: Sobrevivi, posso contar. E ela fez um relato cruel dos sofrimentos que ela e as 3 filhas passavam. E, a partir daí, ela não parou, ela resolveu lutar pelo seu direito. Por quê? Porque, no processo dela, sempre a defesa alegava irregularidades processuais e o processo não caminhava. E a reclamação dela chegou na OEA e, em 2002, a OEA reconheceu que o Brasil foi negligente e omisso. Essa decisão da OEA mudou a história da mulher brasileira, e isso é extremamente importante. Por quê? Com esse reconhecimento da OEA, o Brasil foi obrigado a reformular suas leis. E exatamente daí surgiu a Lei Maria da Penha. O símbolo maior foi exatamente essa violência. Claro, muitas outras mulheres do Brasil sofreram violências talvez mais cruéis, ou sofrem ainda hoje. Mas a Lei Maria da Penha é um marco, como disse muito bem o nosso presidente. Essa lei é reconhecida entre as 3 melhores do mundo. Mas o mais importante, hoje, somente 2% da população brasileira alega que não conhece a Lei Maria da Penha. Significa que 98% da população brasileira, formada de homens e mulheres, sabem que tem no Brasil uma lei que protege a nossa mulher. Quais são as consequências disso? Diversas. Eu vou tentar, resumidamente, depois nós temos 2 fabulosos juízes, o juiz Normandes, que atua na vara especializada de Macapá, e a doutora Michele Farias, que atua excessivamente, está processado pelo nosso Poder Judiciário. Mas essa não é a melhor política. A repressão é uma política de Estado e ela deve existir para reprimir exatamente aquelas pessoas que não cumprem a lei. Mas o Poder Judiciário atua de outra forma. E eu aqui sou um dos representantes dessa defesa, juntamente com os nossos juízes amapaenses.
existe uma coordenadoria regional e essa coordenadoria trabalha com políticas de proteção à mulher. Ou seja, é uma unidade do Poder Judiciário que, juntamente com o Poder Executivo, o Poder Legislativo e a rede de proteção, atua preventivamente e, quando a prevenção não for suficiente, repressivamente. Os números do Amapá são muito melhores do que o restante do país. Nós não sabemos ainda a explicação, mas a grande verdade é que a violência contra a mulher, pelo menos nesse momento de isolamento, tem diminuído. Alguns buscam justificar no sentido de que a mulher está sendo tolhida. Eu prefiro acreditar que no estado do Amapá, os homens e as mulheres tomaram conhecimento de que a violência contra a mulher deve parar. Então, eu prefiro reputar que a população amapaense está se conscientizando de que a violência contra a mulher não pode persistir. Tanto é verdade que, no ano de 2019, nós tivemos 2.615 casos que chegaram às barras do Poder Judiciário. E nesse ano, nós já estamos em agosto, ainda é expressivo, mas muito menor do que o ano passado, que até o mês passado nós tínhamos 1.459 casos. Isso significa o quê? Na minha avaliação, e eu prefiro acreditar nisso, numa maior conscientização dos nossos homens e das nossas mulheres. Muito obrigado, presidente, eu devolvo a palavra. Obrigado, desembargador Carmo. Eu vou pedir para alterar um pouquinho o roteiro e dar oportunidade primeiro às nossas queridas mulheres. A doutora Michele falará na frente do nosso querido Normandes, né? Então, para relatar as experiências do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Santana, especialmente com seus 2 programas de justiça restaurativa, que é o Círculo de Restabelecimento com Mulheres em Medidas Protetivas e o Círculo Transformando Trajetórias com Homens em Medida Protetiva, eu convido a ilustre doutora Michele Farias a usar a palavra. Oi, bom dia a todos, a todas, bom dia, presidente, desembargador Carmo, meu colega Normandes, né, os servidores do Tribunal, da imprensa que estão aí nos assessorando, também da informática e todas as pessoas, né, que porventura estejam assistindo essa transmissão. Muito obrigada, presidente, pela gentileza, não é? Eu entendi que eu estava por último porque eu sou de Santana, né, e a comarca de Macapá tem um número mais expressivo de processos, e aí o meu colega ia falar na frente, e também ele é mais antigo do que eu, né, e na magistratura a antiguidade é sempre respeitada, e só por isso, de maneira alguma, me sentia aqui que estivesse sendo preterida pelo fato de ser mulher. Não percebo isso, não é? Pelo contrário, né? Me sinto valorizada e respeitada nesse tribunal por ser mulher. É uma grata satisfação estar nesse momento, né? O tribunal ter tomado essa iniciativa de organizar essa live, né? Fui convidada há poucos dias para participar e com imenso prazer eu estou aqui, não é? Já houve aqui falas sobre a importância da lei, o quanto essa lei ela é festejada por ela ter, né, mecanismos muito bons, reconhecidos internacionalmente, como mecanismos eficazes para prevenir e para combater a violência contra a mulher, especialmente a violência doméstica, né? A violência que ocorre dentro das relações familiares, que ocorre dentro das relações íntimas, de afeto. Então, a minha contribuição para esse momento é falar um pouco do feminicídio, não é? Um tipo penal, né, que foi criado há pouco tempo e que muito se questiona, né, até hoje a necessidade da existência desse tipo penal. Antes dessa lei, as mortes das mulheres não eram apuradas também? Eram, né, eram apuradas. Mas realmente o que se percebe depois da criação desse tipo penal, o feminicídio, que consiste
né, nessa morte violenta, no assassinato de mulheres, pelo fato delas serem mulheres, esse homicídio que é ocorrido dentro das relações familiares ou das relações íntimas de afeto, com a intenção de diminuir, de denegrir, por ter desprezo do feminino. O feminicídio, depois que ele foi criado, a gente percebeu realmente que uma das motivações para a criação dele, ela ocorreu, que foi dar luz a esse crime, né? Trazer ele para o centro, para a discussão, realmente alertar a população de que isso não é normal, de que os números são altos no Brasil e no mundo, não é? E que é um crime sem necessidade, sem cabimento, não é? Imagine uma mulher ser morta pelo fato de que o autor ele tem desprezo pelo feminino, porque ele discrimina a mulher, porque ele considera que ela é menor, que ela tem que ser limitada, que ela não pode exercer determinados direitos que o homem pode, não é? É um absurdo a gente ter homicídios ainda por isso, feminicídios, né? E a gente ter agressões físicas por isso, e ter privações de liberdade, cárcere privado, e tantos outros crimes que ocorrem contra as mulheres pelo fato de elas serem mulheres, porque muitas vezes o autor, que nem sempre é o homem, né? Às vezes tem outras mulheres, tem infelizmente mães que também se comportam dessa maneira, né? Achando que a filha, que a mulher, ela tem que ser limitada, que ela não tem direito de exercer determinadas posições, determinadas atitudes dentro da família, que ela tem que ser duramente repreendida, que ela tem que ser duramente castigada, né? Então, infelizmente, a gente ainda convive com esse cenário, e a existência desse tipo penal, ela realmente nos ajuda a jogar luz nesse assunto, né? E aí poder olhar e combater essa situação. Infelizmente, no estado do Amapá, desde o início do ano para cá, conta-se mais ou menos 3 mortes violentas, suspeita-se de feminicídio, ainda estão, né, em investigação essas mortes, mas o estado todo já acompanhou essa notícia nos jornais. Então, é um dado, né, chocante, que nos entristece, mas a Justiça do Amapá e toda a sua rede está aí pronta para investigar e para dar a resposta para esses fatos, não é? E o que eu queria dizer também é que muitas vezes se pergunta por que protestar. Ontem mesmo eu vi uma cena de protesto, né, que ocorreu na Avenida FAB, e muitas pessoas dizem assim, mas por que as mulheres ainda têm que protestar contra a violência, contra o feminicídio? Já existe uma legislação, já existe uma rede de proteção. Mas a gente precisa protestar justamente para lembrar que são crimes absurdos, não é? E que a sociedade não pode aceitar. A agressão contra a mulher tem que ser uma agressão contra toda a sociedade, e a gente não pode aceitar. Essa rede, ela tem que existir ainda, e todos nós sonhamos com um dia em que nós não precisaremos mais de tipos penais para proteger especificamente a mulher, de uma legislação que proteja especificamente a mulher, de uma sociedade em que homens e mulheres sejam vistos realmente com igualdade, né? Sejam vistos com as suas peculiaridades, com as suas diferenças, mas que sejam respeitados, que sejam dadas oportunidades iguais. E então, nesse dia, a gente relembra a importância dessa lei, e também a gente festeja o fortalecimento da rede, a maior conscientização social, a maior revolta social contra esses crimes, e eu faço votos de que nós tenhamos aí novos tempos sempre, né? Que nós estejamos sempre em construção. E, bem, eu deveria falar um pouco sobre os projetos lá de Santana, e dizer que em Santana a gente busca não só aplicar a Lei Maria da Penha, mas também nós temos, né, esses projetos que o desembargador Lages já mencionou,
que são baseados na justiça restaurativa. E a ideia desses projetos é justamente o círculo de fortalecimento das mulheres. Como o próprio nome diz, é fortalecer essas mulheres que estão sob medida protetiva, né, para que elas reconheçam que elas são vítimas de violência, para que elas fortaleçam o seu lado feminino, para que elas se encorajem a dar continuidade aos processos, porque muitas delas desistem no meio do caminho, e para que elas consigam romper o ciclo de violência em suas vidas. E os círculos com os homens, chamado Transformando Trajetórias, tem o objetivo de fazer esses homens também reconhecerem a violência doméstica, porque muitos deles não se reconhecem como autores de violência, eles acham que podem praticar o que praticam contra as mulheres, eles acham muito justo, não é? Bater numa mulher porque ela não fez o almoço, porque ela não cuidou direito dos filhos na visão dele, porque ela foi visitar a família e demorou demais, ou ela foi visitar e ele não queria que ela fosse visitar, ou porque ela traiu, não é? Então, o círculo com os homens busca mostrar para esses homens que o que eles fazem é violência e que não é justo. Busca mostrar para esses homens a masculinidade que eles estão exercendo, o quanto ela é tóxica. Busca mostrar para esses homens o papel do feminino em suas vidas na sociedade, para que eles valorizem, para que eles cultivem, para que eles cuidem, e mostrar para eles a necessidade da mudança também, para que o feminino e o masculino tenham uma relação melhor, tanto dentro de casa quanto na sociedade. Então, esses são os nossos projetos e eu acho que eu encerro por aqui a minha fala. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Michele. Como o Normandes não recorreu, transitou em julgado, e agora sim vamos ouvir o nosso ilustre colega juiz de direito, né, o Normandes, que relatará alguns esforços do juizado da violência doméstica contra a mulher aqui da comarca de Macapá, na dura missão de combater essa doença social. Normandes, você está com a palavra. Eu jamais recorreria de uma decisão tão acertada de passar a bola para a Michele. Michele é minha colega, amiga, já viajamos junto para eventos da violência doméstica. É uma relação de completa igualdade, respeito, e é isso que a gente tenta passar para todo mundo, né? Ela falou dessas palavras aí, e são realmente essas palavras que precisam estar na mente de todos. É uma oportunidade muito boa essa da gente falar, entre nós não, porque nós nos encontramos aí em várias reuniões, a gente sabe que isso é importante, mas hoje a gente tem a chance de estar chegando em locais que nós não chegaríamos na rotina normal, né? O desembargador Carmo fala isso para a gente nas nossas reuniões, que a pandemia foi uma coisa terrível, óbvio, evidentemente, ninguém quer isso jamais para a sociedade, mas a gente tem que tirar alguma coisa boa disso, e uma das coisas boas foi essa interação eletrônica, né, na mídia, nas lives, a gente está tendo acesso a uma ferramenta que estava aí e a gente era meio que desligado dela, né? Hoje qualquer pessoa, quase toda a população que tem um celular, ele tem um celular já smartphone, ele tem celular com o Facebook, ele tem celular com o WhatsApp, a gente consegue hoje contato com diversas pessoas, até os próprios homens réus, a gente tem conseguido a compreensão deles. Olha, não chegou, antigamente era assim, né? Não chegou o papelzinho para mim, alguém dizia para ele, não vai, não vai. E eu tenho visto que hoje ele recebe uma mensagem e procura resolver. A consciência da lei, bater nessa pedra, né? Lei Maria da Penha, parece chato. Olha, nós estamos deixamos de ter agora, por causa da pandemia, né? A Carmen Lúcia, ministra, estabeleceu, quando ela foi presidente do CNJ, um roteiro de semanas Justiça, Paz em Casa. E eu ia para o jornal falar, né? Pô, essa reportagem é do ano passado, essa reportagem é de agosto. Infelizmente, a gente tinha que estar falando o tempo todo, não para que alguém decore, não para fazer propaganda da lei, mas para fazer levantar a poeira para que o homem, o nosso cidadão, perceba, olha, continua falando disso. Se uma coisa para de ser dita, é como se tivesse acabado, e esse problema não acabou.
e a gente luta por um dia acabar. Quem dera que eu pudesse um dia sair da vara de violência doméstica, porque ela extinguiu, porque ela não precisa dela. E hoje o que a gente tem é o contrário. Em todos os estados, em todas as capitais, em cidades maiores, os tribunais, até seguindo uma linha do CNJ, dos fóruns nacionais, especializada, vara especializada. Por quê? Porque dá mais dedicação. A gente precisa ter em mente que, olha, se você começa a discutir briga de vizinho junto aqui, você pode deixar de ter uma presteza, de ter uma eficiência, uma rapidez para atender uma mulher. E não é que o vizinho seja menos importante, mas a violência doméstica é um câncer, né? É uma doença, como o senhor falou aí. Bom, lá na nossa vara, eu assumi em 2016 e realmente tinha todo sido remodelado, né? O doutor Augusto tinha saído, a equipe saiu, foi na época que o tribunal estava fazendo até espaço físico, trocando de lugar. Então, a gente tomou um susto ali nos primeiros 2 meses e foi organizando. Hoje não, hoje a gente está com uma equipe fantástica, todo mundo antenado. Eu percebia que havia, assim, uma espécie de ressalva das psicólogas. Olha, será como é que é esse juiz? Então, eu vi que depois... Eu sou um cara que vivi na família de 5 mulheres, 6 mulheres, irmãs. Então, não tem... Isso na minha família, graças a Deus, nunca teve disputa de o homem é melhor do que aquilo. Então, eu tive uma facilidade muito grande de trabalhar com todas lá. De homem lá só tem eu e o meu chefe de secretaria, que é chefe porque as próprias mulheres assim o fizeram. Chegaram para mim um dia e falaram: doutor, o senhor já viu o trabalho desse rapaz? Olha aqui e tal. Então, sabia lidar com a coisa. Então, eu estou elogiando aqui os meus servidores, porque o juiz não faz nada sozinho. Os desembargadores estão aí, sabem que a equipe é fundamental. Conheci um pouco da equipe da Michele. Sem a equipe dela, não haveria como conversar com essas mulheres, não haveria aproximação, né? Lá na minha vara, eu percebi o seguinte: as mulheres têm o atendimento, o NUPAF, o Núcleo Psicossocial, tem o atendimento no primeiro momento, e isso agora na pandemia tem sido feito via remota. Alguns casos têm alguma dificuldade de contato, tal, mas quando não, 90% são atendidas, são bem orientadas, e se acalmam, sabe? A psicóloga traz paz para o coração da mulher que está agredida, que está nessa situação. E eu via, era assim, que os homens... A mulher sempre estava sendo o foco, e é o foco. Ela sempre foi, no primeiro momento, assim, as medidas eram para acordar a mulher, olha, encorajar, você tem que sair desse ciclo de violência. E ao longo do tempo, eu via que isso não bastava. A gente aplicava muitas vezes uma medida de afastamento, de distanciamento, de pena mesmo, de detenção, reclusão. Poucos homens vão presos na violência doméstica, na fase de pena? Talvez sim. Por quê? Porque as penas assim são, olha, pena máxima 3 anos para o caso de lesão corporal leve, que é o que mais existe, né? O crime mais comum. Ameaça, até 6 meses de detenção. Então, parece pouco. Então, olha, provavelmente vai ter direito ao regime aberto, provavelmente, se ele for primário com os antecedentes, ele vai ter direito a um sursis da execução da pena, que é a suspensão da execução da pena. E eu via que era pouco. Conversei com as psicólogas e chamei, vamos lá. E todas se dispuseram: doutor, isso é fantástico, vamos fazer sim. Eu imponho, isso está dentro da lei, eu imponho como uma das condições ele participar dessa roda de conversa. É chamado roda, eu não pus nome no programa, é roda de homens. Elas conversam com todos, 1 ou 2 vezes, eu percebo na audiência, na instrução, qual é o grau de cabeça dele, né? O que ele tem. Quando é muito difícil de penetrar assim, na mente do rapaz, a gente passa para meses, 2, 3 meses de participação. Você vai lá e eu digo para eles: você vai ter que ir lá e não tem escolha. Você pode até não querer falar, né? A liberdade de expressão é essa. Mas se você quiser, vai ter ainda um momento lá de interação. Tem gente que vai, que volta.
Eu soube de homens que voltaram, quiseram voltar para o segundo, nem estava obrigado aí. Além disso, a doutora Michele lembrou bem, nós não somos só nós, a justiça, a proteção contra a mulher é uma rede toda, da qual o Desembargador do Carmo coordena. O Desembargador do Carmo coordena essa estadual aí, não é só do judiciário, é toda a rede. Eu conversei hoje mesmo com a doutora Patrícia Palheta, lá do Camuf, e ela me garantiu, doutor, todos aqueles homens que o senhor está mandando lá, porque tem um atendimento também especializado no Camuf, eu imponho como uma das condições, em muitos dos casos, que ele ir lá no Camuf vai ser atendido por um homem, para evitar até que quebrar um pouco da resistência. Olha, um homem falando para outro homem, não pode ser daquele jeito. E tem tido resultado, graças a Deus. A gente agradece hoje pela ferramenta, não estamos tendo aquela semana Justiça Paz em Casa, mas talvez hoje, com esses novos mecanismos, estamos até alcançando mais gente, né? Não é todo mundo que abre o jornalzinho, que abre lá o G1, o R1 e vai assistir. Mas, assim, no Facebook muito, dissemina mesmo. E o tribunal tem aí a rede social bem acessada. Eu divulguei bastante, viu, gente? Deve ter gente lá em Minas me vendo, deve ter, olha, colegas aqui, ele até brincou. Eu vou ver, doutor, grupo de amigos, donos de carros antigos, carro velho, e tá. O meu é bem velhinho. Então ele falou assim, manda todo mundo assistir e olha, eu não quero ninguém aqui como meu cliente, né? Entre aspas, olha, a mão pesa. Então não é por aí não. Tem que ter essa visão de desconstruir o machismo. Um homem não deixa de ser homem só porque ele é mais brando, porque ele é mais tranquilo, porque ele respeita a mulher, porque ele discute os deveres e obrigações numa casa. Quantas vezes lavar vasilha não quebra a mão, não. Não diminui, não. Você acha, eu não vou lavar vasilha hoje, porque senão amanhã ela vai acostumar. Eu já ouvi isso. O Batiné, mas doutor, ela é minha mulher. Olha, né, não tem condições. Isso não existe mais. Nós não estamos mais na idade da pedra. Uma das coisas que eu quero fazer, e fui assim, quase que amputado na época do início da pandemia, era um projeto que eu estou copiando, não tenho vergonha nenhuma de falar. O meu colega lá de Belo Horizonte é o Marcelo de Paula, e ele fez um papo, ele mesmo vai para a obra, bota aquele capacetinho lá de engenheiro e vai lá para a obra. E eu queria, e não dei conta de fazer, estava já montado o esquema conversei inclusive com a diretora da obra lá no hospital universitário, né? Eu sou aluno da Unifap também, então eu estava conversando com todo mundo lá para a gente fazer aquela conversa, e isso vai adiante, eu quero levar isso para frente, tá, desembargador? Nós vamos estabelecer isso aí, os detalhes, inclusive talvez conversar com o sindicato das obras, essas obras maiores tem um acesso grande, olha, tem às vezes 200 homens, 300 homens trabalhando. E mesmo nessas menores, nós temos aí tantos prédios sendo construídos, nós vamos reunir uma vez por semana, uma vez por mês, pelo menos, cada local onde der certo, para disseminar mais essa cultura da desconstrução do machismo tóxico. Então, nesse sentido que a Vara vai trabalhando e contando com o apoio de vocês aí. Eu tenho certeza que vai continuar sendo uma vara especializada e a gente vai continuar dando seguimento nisso aí. Volta a palavra para o desembargador. Perfeito, obrigado, Marcondes, obrigado, Normandes, aliás, parabéns a você e a Michele. Eu quero registrar, antes de passar agora, nesse momento que é o mais importante da nossa live, que é o momento em que o nosso internauta, os nossos tubers, os nossos facebookers farão as perguntas, mas eu quero registrar e mandar um abraço àqueles que nos curtiram na pessoa do Derek Nobre, da Patrícia Palheta, do Ellison Silva, da Maria Doraci Guedes Rodrigues, a vocês, um grande abraço, obrigado por curtir a nossa página. E para a Tayane Maria, que ela amou aquilo que nós estamos fazendo e acabou de mandar uma pergunta, Tayane, para o doutor Normandes. A Tayane, ela pergunta, Normandes, o seguinte, para você falar um pouquinho sobre a violência psicológica. O que engloba esse aspecto? Eu vi aqui no chat nosso, aqui apareceu a pergunta, eu já estava ciente.
Pois é, Tayane, essa questão da violência psicológica é a mais difícil de ser comprovada, né? Juridicamente, numa ação penal, não vai dar um laudo, né? O médico não vai olhar e falar assim, ó, com facilidade, essa mulher sofreu lesão psicológica, é por isso que ela está assim. Agora, é perceptível, a gente não é bobo, o NUPAF não é bobo. Então, quando faz o atendimento à mulher, vai detectar, vai saber tratar, melhor do que eu. Agora, um caso curioso que no último no evento lá em Brasília, a juíza de lá foi contando para todos nós, um caso emblemático de Brasília, porque a violência psicológica ela pode ser difícil de materializar, julgar uma violência psicológica é complicado. Mas existe uma outra saída, e que eu digo que foi muito inteligente e juridicamente correta. Um caso de uma violência psicológica que ele foi condenado por tortura. Veja só, uma mulher tinha um namorado de alguns meses e tal, aquele absurdo total de não aceita relacionamentos, no fominha não vai ser de mais ninguém. Ele foi para o apartamento dela com desculpas e quero conversar, e ela com vergonha até de escândalos aceitou ele entrar, e ele foi para cima assim de ameaças, até o ponto de fazer com que ela, morrendo de medo, tortura psicológica direto lá, ela pulou da sacada, pulou da janela, acho que foi do 3º andar. Isso ficou 2, 3 anos atrás em Brasília, foi notícia e tal. E ela não morreu, graças a Deus. Ela se machucou, quebrou acho que os 2 tornozelos, ela não ficou paraplégica, ela ficou lá. E aí os vizinhos todos viram aquilo e foram correndo lá. Ele ainda desceu do prédio para tentar jogar água nela. Não sei o que deu nele, tinha uma torneira de água ligada. Esse caso era nitidamente violência psicológica. A juíza, a doutora Luciana, muito perspicaz, Ministério Público atuando, percebeu, olha, o que ele fez aqui, usou da tortura, da violência psicológica, torturando a mulher. E condenou-a por tortura, e que foi uma pena muito maior do que a lesão grave que ela teve lá. Então, é difícil, mas tem mecanismos. O homem nunca vai poder usufruir disso. Vou fazer tortura psicológica, não tem como provar. Então, eu digo que tem sim, e não vai estar num laudo, mas vai estar nos depoimentos, vai estar na nossa inteligência, e a gente vai... E essa sentença lá, inclusive, foi mantida e acertada. É isso, Tayane. Perfeito, Normande. Vamos ouvir agora o desembargador Carmo. Tem 2 perguntas, Carmo, que eu vou condensar as 2 numa, mas registrar para o nosso aqueles que nos acompanham, que para mudar essa realidade só depende de nós, só depende de você. É preciso que as vítimas de violências domésticas tenham a coragem de denunciar. E é preciso também ter consciência de que nós temos toda uma rede judicial que previne e reprime essa violência, como também uma rede de proteção, uma rede que se linka à nossa rede judicial, tá certo? Uma rede de acolhimento, e que precisa ser registrada aqui através da Procuradoria da Mulher, que é capitaneada pela deputada federal Aline Gurgel. E aqui no Amapá nós temos aquele projeto das nossas deputadas estaduais, capitaneada pela Cristina Almeida, mais a Edna Alzier, Aldilene, Thelma Neri e Marília Góes, que acolhem todo e qualquer tipo de denúncia e dão o encaminhamento que se faz necessário para que Polícia, Ministério Público e Justiça possam atuar para prevenir e combater esse mal que nos assola. Mas, Carmo, a Antonina Ferreira, ela gostaria que nós fizéssemos assim um apanhado sobre essa questão da incidência da violência doméstica em face da condição socioeconômica das famílias. E essa pergunta que a Antonina Ferreira fez bate um pouco com aquela pergunta que a Maria das Graças Trindade nos encaminhou. E ela pergunta assim: como a mulher que depende financeiramente do agressor deve agir quando sofrer a violência doméstica? É bom registrar para o nosso internauta que o Carmo é o nosso corregedor geral, já atuou, hoje ele coordena a Coordenadoria de Combate à Violência Doméstica, é o juiz número 1, eu digo sempre para todos nós, ele passou no nosso primeiro concurso de provas e títulos, no primeiro lugar,
e ele, então, é uma pessoa que, professor de Direito Penal, doutor em Direito Penal pela PUC de São Paulo e altamente estudioso desse complexo tema que nos reúne nessa data comemorativa, para não passar em branco, da Lei Maria da Penha. Carmo, você está com a palavra. Obrigado, presidente. Agora aumentou minha responsabilidade, né? Então, muito obrigado pelas palavras. Vocês perceberam que eu não mereço esse elogio, mas eu devo agradecê-lo, porque lá em Goiás a gente diz: a fama de bonito, rico e inteligente não se desmente. Então, evidentemente, eu não estou aqui para desmentir. Eu queria só, complementando a resposta do meu colega Normandes, a pior forma de violência, porque Normandes ressalvou muito bem a violência, mas a pior forma de violência psicológica é a chantagem. E todo mundo sabe o que é uma chantagem, não é? A pessoa busca de todas as formas obter algum favor em troca de algo que não é justo. Mas também longos períodos de interrogatório, né? A pessoa fica perguntando, insistindo em alguma coisa, ela diz que não fez, ele insiste, é psicológica. Privação do sono é violência psicológica. Confinamento solitário, tem pessoas que trancam a namorada na casa, etc. Humilhação pública, não é isso? As pessoas que distratam a namorada, a esposa, a companheira em público, isso é também uma forma de tortura psicológica. A música, a pessoa não quer ouvir música e aí o namorado, o companheiro coloca aquela música insuportável. Tudo isso são formas. Em relação à segunda questão colocada, veja bem, a mulher é dependente economicamente dele. São coisas absolutamente diferentes. Nós não podemos entender que um homem, apenas porque ele provê as necessidades materiais, ele tem a ascendência sobre a pessoa. Ele não é dono dela. Nós, as mulheres e os homens, precisam ter essa consciência. São coisas absolutamente diferentes. Eu sei que é difícil. Vamos lá, uma mulher que não tem emprego, não tem formação alguma, depende economicamente do homem e é humilhada por ele. Ela deve continuar? Não. Não há possibilidade de se continuar numa relação desse nível. A mulher tem que saber que ela é capaz. A mulher tem que se fortalecer. A mulher tem que entender o poder que ela possui. E ela tem que sair desse tipo de relação. Essa recomendação não é minha. Essa recomendação é de qualquer ser humano que tem um mínimo de consciência. Eu tenho certeza que o juiz Normandes vai dizer isso, a juíza Michele vai dizer isso, o desembargador presidente vai dizer isso. Você tem que fugir desse tipo de relação, porque ele não constrói, ele destrói a autoestima da mulher e te torna dependente, sendo que você não é dependente. Então, eu sei que não é fácil, a pessoa que depende economicamente da outra, mas ela tem que buscar caminhos, porque ela se anula, isso não existe nada pior. E você não pode se anular apenas porque você depende economicamente dele. Então, as saídas existem, as redes, como disse tanto a doutora Michele, quanto o doutor Normandes, quanto o presidente, nós temos uma rede de suporte da mulher. E ela tem que buscar ajuda exatamente nisso. Se os alcoólatras têm os alcoólicos anônimos para protegê-lo, para tentar tirar daquilo, dentro da violência doméstica nós temos as redes de proteção da mulher e é só nos procurar que nós vamos ajudá-la com certeza. Perfeito, Carmo. É só para completar ainda aqui, a Márcia Correia está mandando uma mensagem para nós dizendo: humilhar ou destratar a companheira em público é uma das mais comuns formas de violência psicológica. Acredito que a maioria esmagadora das mulheres já passou ou passa por isso. É isso mesmo, Márcia, você está certíssima. A Fátima Brício está nos acompanhando de Florianópolis. Fátima, deve estar muito legal o clima aí, bem friozinho. A gente está no maior calor aqui, Fátima, mas é muito calor humano nosso aqui, você e nós. Obrigado por nos acompanhar, tá bom?
E temos uma pergunta do Derek. Aliás, o Derek não sei se é estudante de Direito, mas ele fez uma pergunta que é muito importante, muito significativa, que eu vou direcionar à juíza Michele. O Derek estudou no SESI e no Bartolomé. Nós somos, salvo engano, somos amigos no Facebook, eu e Derek. Mas ele pergunta para a Michele o seguinte: a Lei Maria da Penha, de fato, possui eficácia ou necessita de alguma mudança, Michele? Oi. Bem, veja só, como já foi mencionado aqui, é uma lei muito elogiada internacionalmente, porque ela traz mecanismos para a prevenção. Eu até diria que na legislação brasileira foi a primeira lei que olhou para a vítima, porque até então o ordenamento jurídico penal ele olhava somente para o autor da violência, com a intenção, né, de nomear aquilo que era crime, tipificar, né, estabelecer uma pena e estabelecer o processo adequado para se apurar e como iria se aplicar essa pena. A legislação penal era voltada para isso como, na verdade, um avanço, né, da sociedade, porque antes dessa legislação o que se tinha era o desrespeito aos direitos penais, ou melhor, aos direitos humanos, né? As pessoas cometiam crimes dentro da sociedade, prejudicavam outras, e aí, em razão disso, elas eram duramente castigadas, ou pela outra parte, era a época da vingança privada, ou depois pelo Estado, mas de uma forma muito extrema, né? As guilhotinas, as prisões perpétuas, os maus tratos, a tortura dentro dos ambientes prisionais. Então, como avanço a esse período, houve uma legislação penal que olhou para o acusado, para o agressor. Entretanto, a vítima ficou desassistida. E a Lei Maria da Penha para mim, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a primeira lei que olha para a vítima. É a primeira lei que tem a intenção de prevenir, de evitar o crime. Ela traz a medida protetiva de urgência, que que são mecanismos que o juiz pode, são limitações que o juiz pode determinar ao suposto agressor quando a mulher alega uma situação de violência. E nós não precisamos, a lei não exige que essa mulher ela traga provas irrefutáveis dessa violência. Não, ela tem que trazer o relato dela, né? A gente vai analisar aquele relato, ver se ele tem ali lógica, se ele tem uma fundamentação, se ele tem uma verossimilhança. Havendo uma verossimilhança daquela alegação, o juiz de imediato ele concede a medida protetiva. Né? E as medidas protetivas, elas são um grande avanço, porque justamente elas buscam prevenir, evitar o crime contra as mulheres. E é claro que a Lei Maria da Penha, assim como várias leis, ela precisa melhorar, né? Ela vem constantemente sendo aprimorada. Uma das modificações que houve, que eu considero muito relevante, foi colocar como medida protetiva a obrigação do homem agressor de participar de cursos para a reflexão, para o melhoramento, né? Até então não se tinha essa previsão. Uma das coisas que precisamos melhorar, o crime de dano, por exemplo, dano material, ele precisa da iniciativa da vítima, e muitas vezes elas acabam não procurando isso, né? Então, eu penso que o crime de dano, ele poderia, no caso da violência doméstica, ser de iniciativa também do Ministério Público, né? Poderia ser sujeito a uma representação, poderia ficar a cargo do Ministério Público, seria uma das modificações, né, que a gente poderia trazer, mas aí não é nem para a Lei Maria da Penha, para o nosso Código Penal, mas é uma espécie de proteção, de melhoramento, né, da proteção à mulher. Precisamos melhorar também essa segurança da mulher, né? Porque nós damos a medida protetiva, mas realmente nós ainda temos muita dificuldade em realmente conseguir que essa medida ela seja respeitada. Mas a gente vem caminhando nisso, né? E dando passos muito bons. Temos hoje a tornozeleira eletrônica aqui no estado do Amapá, está sendo largamente utilizada. Temos o botão do pânico, que já é utilizado em outros estados e está vindo para o estado do Amapá também. Então, a necessidade de melhoramentos existe, mas a lei ela é muito boa, ela já traz mecanismos muito bons.
Perfeito, Michele, muito boa a colocação. Eu quero registrar também aqui que o estudante de jornalismo, Hugo Reis, parabeniza a todos nós, magistrados, que estamos aqui. Hugo, parabéns de todos nós que estamos hoje, agora, nessa sala, discutindo e refletindo sobre um tema tão sensível à nossa sociedade. Também ao Juscelino Fernandes, estudante da Fama, estudante de Direito, que está nos acompanhando. Um grande abraço a você também, Juscelino. Obrigado pela presença, pela oportunidade que nos dá de conversar e dialogar com vocês. E vamos fazer uma pergunta, dirigir ao doutor Normandes, que é da Fátima Gonçalves, que ela pergunta, Normandes, o seguinte: depois que a mulher fizer a denúncia na delegacia, a polícia pode se dirigir ao local onde está o agressor para prendê-lo? Vai depender da situação, né? Sabe-se que no Brasil, todo mundo sabe, que só há prisão em flagrante delito. E se configurar dessa situação, pode ser o caso, né? Ela chegou na delegacia rapidamente, a situação ainda está dentro daquela flagrância, a polícia pode sim prender. E deve, eu diria que deve, porque é obrigação da autoridade policial agir. Qualquer um do povo pode e a autoridade deve, quando tem a situação. Eu entendo que aí ela está falando de uma situação bem rápida, né? Mas, independente dessa situação rápida, se ela não pôde sair da casa, o desembargador Carmo falou aí, tem formas de violência que não é física, mas é psicológica, trancou a mulher em casa, não sai daqui, ela consegue no dia seguinte fingir que vai lá na farmácia comprar um remédio, né? E aqui eu lembro daquela campanha, né? Do X na mão, que aconteceu, né, em alguns casos aí, foi útil e resolveu. Ela pode procurar a delegacia e a autoridade policial vai ter a sensibilidade de analisar o caso e, se entende que tem risco, pedir a prisão preventiva. A representação da autoridade policial vai vir para o juiz, que vai despachar tão rapidamente. No Amapá, não passa de um dia para o outro. Tem muitas decisões dadas, inclusive no mesmo dia. E aí ele vai ser preso, não pelo flagrante, mas vai ser preso pela prisão preventiva. Então, se a prisão é cabível, a autoridade com certeza vai agir e nós vamos prender. Depois resolve. Essa prisão do perigo, ela é mais comum, eu digo isso de experiência própria, é mais comum do que a prisão lá depois da sentença condenatória. Por quê? Porque muitas das vezes já apaziguou a situação, o cara já pensou, já saiu daquela... familiares já conversaram com o homem. E é claro que o tempo ainda é o melhor remédio para tudo, né? Aí ele vai pensar melhor e já cumpriu, já não tem aquele risco, já deve ter tirado a tornozeleira, se foi o caso, mas enfim, é mais fácil hoje combater, o homem agressor corre mais risco de ser preso em flagrante do que lá no final, mas o que dói muito mais, então tem que ter medo mesmo, a lei é dura, muitos homens vêm comigo, a doutora Michele passa por isso. Poxa, o senhor nem me ouviu. Tem verossimilhança na alegação da medida, da alegação da mulher, que é óbvio. Todo mundo tem responsabilidades. As mulheres, nós não somos iguais, tem que ter igualdade e respeito. As mulheres não podem chegar na delegacia e inventar. E graças a Deus a gente não vê isso. Eu vi isso uma vez em Santana, há muitos anos atrás, que eu até duvidei que fosse verdade. E ela falou assim, não, doutor, foi isso mesmo, e tal. Ela criou uma situaçãozinha boba, porque provavelmente sofreu violência em outras datas, mas naquele dia ela criou uma coisinha que não foi legal. Mas a mulher, então, ela tem a responsabilidade. Nós não podemos fazer imputação de crime falsa a alguém. Dar início a um procedimento penal ou inquérito na delegacia falsamente é um crime. É um crime e é, inclusive, bem grave. É pena mínima de 2 anos, né? Comunicação falsa de crime. Mas, enfim, então chegou uma medida, o primeiro olhar que a gente tem é de que a mulher está falando a verdade, sim. Em raríssimos casos, se tiver muita incoerência, a gente chama, vamos ouvir, e na dúvida é melhor proteger. É muito mais prático, é muito mais seguro afastar uma pessoa agressora ou possivelmente agressora daquela casa naquele dia, do que ficar na dúvida e deixar voltar e matarem lá de noite, né?
Então, eu converso sempre nesse sentido. Se o homem está lá, eu gosto de empoderar a mulher. Em várias audiências que o cidadão está lá louco, eu quero sair, eu pedi perdão. O advogado entra e diz, doutor, ele quer até conversar com ela, a mulher, aí eu converso com a mulher antes, a gente estabelece, a senhora quer falar com ele, a gente faz uma audiência, traz do presídio e vê, olha, a senhora vai mostrar para ele que ele está saindo da cadeia porque a senhora assim está pedindo, acreditando nele. Isso muitas vezes deu certo, viu, desembargadores? O homem vê, ela tem um coração bom. Isso muda a pessoa. Acho que eu respondi até demais, né? Respondeu sim, Norman. Como sempre, você foi brilhante. Na verdade, antes de dirigir a outra palavra para o desembargador Carmo, tem duas manifestações assim de desabafo mesmo aqui na internet, né, no Facebook. A Sônia Guedes, por exemplo, diz que, mesmo um casamento de muitos anos, algumas mulheres falam que não vale a pena a separação por se acharem estável e com certa idade, e se submetem a um casamento hostil e humilhante. E a Patrícia Palheta complementa, dizendo assim, o enfrentamento à violência contra a mulher não deve ser só responsabilidade do poder público. Todos nós devemos intervir. E assim como falou o doutor Normandi, já você, mulher que nos assiste, não precisa nem falar nada. Basta colocar na mão, na palma da mão, um X, com uma caneta vermelha, uma tinta vermelha, e para qualquer pessoa, até na farmácia ou qualquer autoridade pública, que você mostrar isso, fizer assim, mostrar o X vermelho na mão, você será imediatamente acolhida e encaminhada para a rede de proteção e o acompanhamento da justiça. Então, não podemos nos calar. Mas eu pergunto, Carmo, tem uma pergunta muito boa da Silvia Helena Santos, que inclusive a Bernadette compartilhou no nosso chat. Ela pergunta, existe um fator gerador de violência contra a mulher ou é um problema de caráter do homem? Eu acrescentaria, Carmo, será que é um problema que está afeto às classes socioeconômicas menos favorecidas ou isso também atinge as classes econômicas mais bem aquinhoadas? Obrigado, Silvia, pela pergunta. E nós estamos falando aqui constantemente verossimilhança, né? Minha gente, é aquilo que tem aparência de verdade. Então, se a mulher chega perante um juiz e conta um fato que aparentemente é verdadeiro, aí isso é o suficiente para que o juiz possa tomar as medidas. E no que diz respeito a Silvia, nós temos diversos estudos, diversos. Nós que vivemos estudando, né, Michele, Normandes, eu tenho certeza que o presidente João Guilherme também, eu, depois que assumi a coordenadoria de enfrentamento à violência à mulher, tenho lido muito mais. Eu já lia dentro do direito penal, agora eu tenho lido muito mais. Não há um estudo científico que demonstre exatamente que a origem seja uma só. Nós temos diversas origens. Você pode dizer, é personalidade do homem? É. Um homem que foi forjado dentro de uma família em que o homem não podia fazer nada. Só as mulheres podiam fazer serviço de casa. A tendência natural dele é, quando assumir relação com qualquer pessoa, levar essa cultura de lá. Então, muitas vezes, é uma alteração do comportamento que pode ser cultural, pode ser mental. Então, são diversos os fatores. A gente jamais pode afirmar que a origem dessa violência ou dessa preponderância do homem seja resultado de um fator. Não, são diversos fatores físicos e psicológicos que levam esse homem a crer que, pelo simples fato de ser homem, ele é superior à mulher. É a questão de gênero mesmo. E isso, vocês sabem, pode ser forjado de diversas formas. Okay? Então, não é um fator só, são diversos fatores. Perfeito, Carmo. Bom, já estamos aqui com 50 minutos de transmissão. Acho que chegou o momento, então, de nós caminharmos ao nosso fim. Então, encerrarmos esse momento, né? E, para as considerações finais, eu passo a palavra ao ilustre desembargador Carmo Antônio. As minhas palavras são só de agradecimento. Eu quero agradecer ao DEINTEL, a assessoria de comunicação, aqui representada pela Bernadette. Quero agradecer ao presidente, porque
a sua participação ela é extremamente relevante na demonstração de que o gestor máximo do Poder Judiciário do Estado do Amapá está envolvido com a questão relativa à proteção da mulher e, em especial, todos os juízes e juízas do Amapá, aqui muito bem representados pelo juiz Normandes, pela juíza Michele, mas, em especial, todas as pessoas que dispuseram a nos ouvir, a nos assistir e também lançar suas perguntas. Obrigado, presidente. Obrigado, Carmo. Eu faço minha, endosso as palavras do nosso ilustre corregedor, Carmo Antônio. Parabenizo pelo trabalho que está sendo feito na Coordenadoria de Combate à Violência Doméstica em todo o Estado, e enalteço assim do meu orgulho, da minha satisfação de compartilhar com vocês essa responsabilidade de administrar esse ramo tão sensível do nosso direito penal e processual penal. Obrigado, Normandes. Obrigado, Michele. Vocês nos orgulham. O Tribunal de Justiça fala em nome de todos nós. Tem um verdadeiro orgulho do trabalho que vocês fazem. E a você, internauta, posso garantir que o trabalho continua. Já fizemos muito. Nesses 30 anos de magistratura, eu lembro que quando nós entramos, nós não tínhamos tudo isso que nós temos. Hoje, conseguimos reduzir um pouquinho a violência de gênero lá nas ruas, mas precisamos fazer muito mais. Precisamos fixar uma meta: sem violência, 0% de violência em nosso estado, tá bom? Muito obrigado a todos que possibilitaram esta atividade significativa. Está registrado mais um aniversário da Lei Maria da Penha. Tudo que ela passou não foi em vão. Sucesso no trabalho e vamos em frente, pessoal. Que Deus nos ilumine com saúde e até uma próxima oportunidade. Um beijo. Tchau. Obrigada a todos.